Meu filho, se Stalin ou Hitler não fossem castigados, cadê a misericórdia? Hã? Além do mais, você não pode esquecer, leia o livro do Monsenhor de Seguir. Um livro que chama L'Enfer, que é um livro importantíssimo, um livro de 50 páginas. Os condenados do inferno se condenam a si próprios e aceitam a justiça da condenação. Foi uma opção livre. Escolheram realmente o inferno. Hã? Entendeu? Então, é por isso que a igreja diz que aqueles que vão para o inferno vão por escolha própria. O Monsenhor de Ségur, ele relata vários casos de pessoas que apareceram depois de mortas, apareceram para outras, e disseram, olha, eu estou aqui no inferno por uma sentença justa de Deus. Quer dizer, o condenado do inferno, ele não se rebela contra a sua situação, ele a aceita. Então, não tem injustiça nenhuma, você está indo para onde você quis. É claro que todos nós devemos temer o inferno. Né? Então, mas temer o inferno não quer dizer que você esteja assim com 99% de possibilidade de ir para lá porque você tocou uma punheta ou comeu a mulher do vizinho. Tem gente na Bíblia que fez coisa muito pior do que isso. O rei Davi mandou matar o sujeito para comer a mulher dele. E, no entanto, Deus o considerou perfeito. Então, todos nós temos alguma chance. Todos nós, exceto aqueles que escolherem. Né? Uma vez perguntaram para o mestre Eckhart, mestre, o que arde, o que está queimando no fundo do inferno? Ele diz, o que arde no fundo do inferno é o não. Então, aquela recusa total, absoluta e profunda do amor a Deus. Isso aí é que leva o sujeito ao inferno. Então, a gente tem que tomar cuidado, vamos dizer, com as atitudes do nosso espírito, os nossos pecados. Meu Deus do céu, a igreja, para que existe a igreja, meu saco? A igreja existe para perdoar os pecados. Não há pecado, por pior que seja, que a igreja não pode perdoar. E pior, você reincide, você vai lá, porque Jesus Cristo diz, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Eles não, 70 vezes 7. Hein? Então quer dizer, 490 vezes você comete pecado, você vai lá, a igreja te perdoa. A igreja ela tem mais impulso de perdão do que um irmão teria. Portanto, você pensa que a igreja está aí para te condenar, para te encher o saco? Não, a igreja existe para perdoar, porque condenar é fácil. Ora, se a nossa verdadeira identidade consiste mesmo, quer dizer, nesta amplitude de percepção incorpórea, imaterial, extraespacial, extratemporal, e se o nosso corpo é apenas um aspecto, um condensado terrestre momentâneo disso aí, quando pensarem, vamos dizer, nas recomendações e proibições morais das religiões, lembre-se que tudo é baseado nisso. E tudo tem que ter uma funcionalidade baseada nisso, senão aquilo vira um fetiche também. Por exemplo, o jeito que jamais comeu a mulher do próximo, porque nenhuma mulher do próximo seria idiota de prestar atenção nele. E ele acha que ele está muito limpo porque ele jamais fez isso. Ora, um animal pode ser privado de ter acesso à fêmea do próximo. Você prende 2 cachorros dentro da jaula, um macho e uma fêmea. Eu digo, garanto que esse aqui jamais cometerá adultério. O sujeito, vamos dizer, que é proibido do adultério pela pressão social, ele está exatamente como o cachorro dentro da jaula. Então quer dizer que o não adultério dele não significa nada em termos de alma imortal, nada, absolutamente nada. Ao passo que o outro que cometeu 1000 adultérios e percebe que fazendo isso, buscando na matéria o alívio do medo e da angústia que a própria matéria causou, esse está no caminho de descobrir alguma coisa muito importante. Está entendendo? Ou seja, nada na religião tem um sentido, vamos dizer, da sua conduta social. Claro, tem esse sentido também, mas ele é secundário. O essencial é este ponto. Quer dizer, não é você fugir dos pecados, mas por que você foge dos pecados? É esse que é o ponto. Então, por exemplo, vamos supor que você vai confessar os seus pecados. Ora, os pecados são atos que nos prendem a uma circunstância terrestre imediata e fazem com que nós criemos uma falsa identidade baseada nessas impressões. E, portanto, nos afasta da nossa verdadeira identidade. Nós perdemos de vista, vamos dizer, a grandeza do ser espiritual no qual nós fomos constituídos. Quando Cristo diz, vós sois deuses, opa, esse negócio é sério, Ele não diz como o diabo, vós sois como deuses, Vós sois deuses. Quem diz como Deus é o diabo. Quem diz deuses é Jesus Cristo. Então, quer dizer, nós somos entidades divinas. Nós somos permanentemente, não é só naqueles instantes. Aquelas pessoas que tiveram essa experiência, eles têm, por assim dizer, uma evidência direta disso. Nós não temos evidência direta, mas por estudo e pensando, nós concluímos e falamos, não tem outro jeito, é assim, não é questão de fé. Veja, a própria noção de pecado, um aluno, Hugo Salvito, entendia isso de maneira totalmente diferente do que se entende hoje. Quer dizer,
se o mundo corporal no qual você está, ele é apenas um símbolo de um outro mundo, né? Ele não tem fundamento por si próprio. Ele existe, claro, mas ele existe como símbolo da dimensão verdadeira, tá certo? Se você o toma como real em si mesmo e toma os objetos, vamos dizer, do mundo material como alvos, vamos dizer, do seu desejo, do seu esforço, etc, etc, você está fazendo buraco na água. Então é isto que se chama leviandade, quer dizer, que no juízo final você vai ser pesado, e se você for leve, você vai ser jogado no lixo. Seu ser, suas memórias, tudo é composto de irrealidade. Você ficou correndo atrás de nuvens. Então, a distinção entre o que é lícito e ilícito, o que é recomendável, o que deve ser evitado, o critério é este. Quer dizer, só tem importância na vida terrestre aquilo que se reconhece como símbolo, que está aberto para o simbolizado. Senão, não. Senão não faz o menor sentido. Embora nós temos que reconhecer que, na condição terrestre, ninguém escapa, tá certo, de perseguir nuvens, perseguir miragens. Ninguém escapa. Nem os santos escapam. Porque nós estamos presos nesta condição. É aqui que nós estamos. E nós todos somos bichinhos. Tá certo? Então, por isso é necessário, vamos dizer, que em todas as escolhas você busque aquilo que tem uma repercussão eterna. Busque aquilo que se aceita como simbolismo da realidade eterna. E tem coisa que não pode servir para isso. Tem um monte de coisas prazerosas no mundo que não significam nada. E, no entanto, vamos dizer, a busca dessas coisas é compulsiva no ser humano. Ele não consegue se livrar. Dificilmente consegue. Então, tem que admitir que você está, vamos dizer, numa região intermediária entre a realidade e a irrealidade. E você está lutando. O que importa é continuar lutando. Certo? Mas você entra num espírito, vamos dizer, de arrependimento material, tá certo? Ou de temor material do pecado, você está lascado, porque daí você está trocando um pecado por outro, você não vai terminar tão cedo. Agora, hoje em dia, preciso explicar isso, mas eu creio que o São Vítor esteu sabendo isso. Quer dizer, a linguagem em que se transmite o ensinamento cristão, ela está atrasada em pelo menos 500 anos. Ela não acompanhou o que aconteceu. Tá certo? E é por isso, vamos dizer, que nos confrontos com os filósofos ateus ou heréticos e tal, os cristãos acabaram se saindo mal. Só tinha aquela linguagem. A linguagem escolástica, ela é perfeita nos seus próprios termos, mas ela é perfeita para quem compartilha desse universo simbólico, para quem vive dentro disso. Senão, não, você começa a interpretar tudo aquilo no sentido material, e daí perdeu o sentido completamente. Então, se você entende simbolismo como pura alegoria literária, tá certo? Então você acredita que você está num mundo. E só existem duas coisas. Existe o mundo material e existe a cultura. Na hora que você entrou nisso, todo o universo da religião perdeu completamente o sentido. E se você ainda tem a cara de pau de continuar sendo religioso, é por espécie de teimosia. Você vai chamar essa teimosia de fé. Quer dizer, aí vira realmente a superstição. Que é superstição? É aquilo que um líquido decanta, sobra uma coisa em cima. É aquilo que sobrou, é espuma. Então é uma coisa realmente sem peso. Você está no mundo da leviandade ainda. E é claro que isso gera muita angústia, certo? O homem religioso, entre aspas, que se entrega a isso, ele sente muita angústia. E como é que ele vai aliviar a angústia? Falando mal dos outros, dos pecadores, etc. É isso que ele vai fazer. Só que tudo isso está dentro, vamos dizer, do jogo terrestre da coisa. Tudo isso não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada. É um fetichismo mais elegante. Então, o que nós temos que fazer, vamos dizer, é restaurar o sentido pleno daquilo que nos foi ensinado. É difícil fazer. Isso não é trabalho para uma pessoa fazer isso, é para gerações de pessoas fazerem. Porque levou séculos para perder, vai levar séculos para recuperar. Mas cada um faz o que pode. Então, vamos dizer, é este o critério. Agora, na linguagem moderna, quando você fala hoje pecado, proibição, etc., a coisa soa de uma maneira completamente diferente. Não conhecendo a igreja esteja errada, ele está certíssimo, só que você está entendendo de uma maneira completamente. A cultura está absorvendo de outra maneira. E às vezes até quando os padres começam a explicar e tal, piora o negócio. Né? Então você vocês estão cometendo pecado, fala, eu também, quem não? Né? E você não vai se livrar do pecado amanhã, aí você vai ter que conviver com ele. Então você tem que ter paciência com você e tratar você mesmo como um professor trata um discípulo, com paciência e firmeza. Quantos anos você tem para aprender isso? Bom, você tem o resto da sua vida. Ninguém está com pressa, mas eu espero que você aprenda antes de morrer. E vamos dizer, para muitas pessoas, vamos dizer, a busca desse tipo de alívio se torna uma coisa compulsiva. Para umas permanentemente, para outras temporariamente, isso acontece. Agora, uma coisa é você se atormentar por causa disso. Que você, aquele negócio, agora eu me sinto sujo, etc, etc. Isso aí você está entrando no jogo do demônio, meu Deus do céu. Veja, quando a igreja católica diz assim, a confissão tem que ser sumária, não é para você dar detalhe. Então, quer dizer, também não é para você ficar curtindo aquilo masoquisticamente. É para passar rápido em cima daquilo, dizer, eu perdi meu tempo de novo, caí para a irrealidade de novo. Aí você tem que sair disso aí,
Mas o arrependimento não é você ficar se atormentando, é você acordar. Você está como hipnotizado, dormindo. Agora acordei de novo, vou cair no sono de novo. Esse é assim, a nossa vida é isso. Mas claro que é pecado. O arrependimento demoníaco, que chama remorso, tá certo? Ele às vezes é pior do que aquilo que você fez. Então não se atormenta por causa disso, não esquenta a cabeça. Eu acho que esse negócio de sexo hoje em dia, assim, a pessoa fica tornando um bicho de sete cabeças. Porque os pecados sexuais, eles são muito visíveis, eles são fisicamente visíveis. Às vezes os outros não são, então a pessoa repara mais no visível, e você já está caindo na ilusão. Veja, hoje em dia as pessoas desceram ao ponto que elas acham assim que os hábitos sexuais de uma pessoa são a espinha dorsal da personalidade dela, quando não são absolutamente. A relação sexual é o momento em que duas almas completas vão realizar mutuamente o extremo da caridade no nível mais baixo da existência. É como, vamos dizer, o divino descendo pro animal. Olha, isso é um negócio difícil, gente. Isso não acontece toda hora, isso dá trabalho, tá entendendo? Precisa pensar um pouco. Tá? Oi, você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.